Oi, gente, meu nome é Mayara, eu sou design de moda por formação, mas atualmente estou trabalhando com bonecas e costura criativa. Eu ouço muita gente falar em grupos de Facebook, de WhatsApp, que perdeu o tecido quando o vendedor rasgou. É sempre aquela história. Ah, o vendedor rasgou meu tecido, eu perdi 10 centímetros, eu perdi 5 centímetros, eu perdi tecido. Detesto dizer pra vocês, gente, mas o vendedor tinha razão na hora de cortar, de rasgar o tecido. Ele não tem perda de tecido quando ele rasga, diferente de quando ele corta. Quando o vendedor corta, a perda de tecido tanto para a loja quanto para o cliente. Aí vocês ficam, oi, como assim? Eu tenho aqui a prova que o meu tecido eu perdi tantos centímetros. Gente, não há perda. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Deixa eu só ele focar aqui. Pronto. Quando o tecido está normalmente no rack, os tecidos de algodão, tricoline, ele tem um formatinho de um joguinho de xadrez. Quando o vendedor rasga, esse joguinho de xadrez somente se modifica. Ele se inclina para o lado, mostrando como se a gente fingir que o tecido no rolo é um quadradinho. O que acontece quando ele rasga é que ele simplesmente, de um quadrado, passa para um losango. Essa medida aqui, dessa lateral, vai ser essa mesma medida aqui. Somente a diferença vai ser essa. Se a gente traçar uma reta aqui, tem essa área aqui e essa área aqui. Mas quando passa para cá, a gente percebe que não há perda real do tecido. Mas e aí, como é que eu faço? Se o meu tecido está com essa falta. Se o tecido foi inclinado para cá, nós simplesmente vamos puxar para o lado oposto. Mostrando no próprio tecido, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Digamos que a gente pegou um tecido de tricoline, rasgado. Meus tecidos são todos rasgados, gente. Eu prefiro 1000 vezes rasgar do que cortar. Eu acredito, eu tenho certeza e vou mostrar para vocês, e como eu mostrei para vocês, não há perda. O tecido, quando ele rasga, ele faz isso. É como se eu puxasse em uma direção. E ele tem essa inclinação aqui. Se vocês perceberem, tem a diferença aqui. Se eu pegar o tecido e puxar para o outro lado, e prestem atenção, tem que fazer ao longo de todo o tecido, tá certo? Isso se corrige. Isso se corrige simplesmente porque eu ajeitei a trama do tecido. Se eu voltar aqui para o gráficozinho, se ele está aqui, quando eu puxo na outra direção, eu faço isso. Ele fica inclinado para outra direção e à medida que você vai fazendo isso, ele vai chegando até novamente ao ponto inicial, onde ele tá o joguinho de xadrez bonitinho, normalzinho. Porém, se eu virar aqui, porém, se a gente está lá no rack, aqui é o tecido, por assim dizer. Perdão pelas imagens simplórias. Quando ele rasga, ele faz isso, uma reta. Não há perda de tecido. Porém, se ele cortar, pode acontecer isso. Por exemplo, aqui, se você pedir o 1000 metros, aqui vai ficar 50 centímetros e aqui pode ficar 40, 45. Há diferença. Se ele cortar também, pode acontecer isso. Sai todo desregulado. Novamente, a perda. Ou pode acontecer isso. Formar um triângulo. E, novamente, perda de tecido. Então, na prática, gente,
detesto dizer para vocês, não há perda de tecido. Então, espero que vocês tenham aprendido como resolver esse probleminha, por assim dizer, que o tecido está torto. E aí, a gente só ajeita. Então, fica essa dica para vocês.